sejam bem-vindos ao canal Marco o Encontro. Eu sou Marco Reis. Muito bem, antes de apresentar o nosso convidado muito especial da semana, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. É muito simples, é só apertar o botãozinho vermelho escrito inscrever-se e automaticamente você já está inscrito no nosso canal, ok? Se você ativar o sininho, você também recebe uma notificação a cada vídeo novo que eu postar. Então, estamos combinados? Vai lá se inscrever? Ótimo! E também não esqueça de comentar, de compartilhar com seus amigos e de deixar um like, claro que isso ajuda bastante no canal, ok? Muito bem, então ele nasceu em Goiás, formou-se em artes plásticas, especializou-se na figura humana e em 2007 ficou conhecido nacionalmente por sua homenagem ao então ministro da Cultura Gilberto Gil em forma de arte. Também nesse ano, sua arte atravessava as fronteiras e chegava à China, Áustria e Tailândia. Com uma sólida carreira internacional, com obras expostas em diversos lugares do mundo, Paulo Ricardo Campos tornou-se um imortal, aliás, o mais jovem deles, ao ocupar a cadeira de número 38, cujo patrono é também o imortal Vítor Meirelles, na Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes. Hoje, marca um encontro com Paulo Ricardo Campos. Paulo Ricardo Campos, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui no canal. Imagina, o prazer é meu, querido. Muito bem. E hoje, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais do Paulo, o Paulo que já é bem conhecido pelas suas obras e as suas exibições, né? As suas vernissagens, os seus quadros, a sua arte. Mas hoje a gente vai conhecer também um pouquinho do Paulo, esse ser humano que está por trás desse talento todo, essa pessoa com esse sorriso incrível aí que consegue encantar todos também com a sua arte, mas com esse sorriso com certeza em primeiro lugar. Então, obrigado. Paulo, a gente começa a falar, sempre começa a entrevista pedindo uma visão sua, muito pessoal de você mesmo, porque a gente tem recurso e matéria farta aí na internet sobre as pessoas públicas, né? Principalmente os artistas que conseguem traduzir em arte tanto sentimento, tanta emoção, né? Então, diga pra gente quem é Paulo Ricardo Campos. Então, Paulo Ricardo Campos, essa é aquela pergunta, né? Que você sempre para e reflete. Mas o Paulo é um menino do interior que manteve a essência do interior e eu espero não perder ela nunca, que precisou virar artista por necessidade, para ajudar a família, e estamos aí fazendo bagunça. Que coisa bonita. Tenho certeza que a necessidade também ela deve ter brotado daquela tua certeza de que você tinha um dom, né, Paulo? Eu acho que quando você descobriu isso, como é que você identificou que você conseguia traduzir alguma coisa numa tela em branco ou num papel em branco? Então, eu pinto desde os 4 anos de idade. Uau. E eu tive e o meu cérebro cresceu primeiro. E aí eu sou o primeiro filho. E a minha mãe sempre se preocupou muito, porque a minha cabeça, com 4 anos, a minha cabeça era desse tamanho. Então, então era aquela criança cabeçuda, mas esperta, inteligente. E eu sempre tive muita habilidade para fazer isso, para desenhar, para ampliar as coisas no colégio. Tanto que o colégio ligava para minha mãe pedindo para ela não fazer as atividades para mim, que ia atrapalhar o meu rendimento. Aí minha mãe falava, não, mas é ele quem faz. E partiu daí, né? Dessa habilidade de ampliar os mapas e fazer os trabalhos de colégio. E aí foi que a gente descobriu que eu tinha uma certa facilidade para traduzir o que eu quisesse no papel, na tela, enfim. Essa, além de ser uma facilidade, acredito que também seja uma maneira de comunicação, né, Paulo? Eu acho que é a maneira que você encontrou para expressar
os seus sentimentos, né? Como é que foi? Você lembra ainda, Paulo, aos 4 anos, qual foi o primeiro desenho que você fez? Você tem ainda esse desenho? Não, não tenho mais, mas eu era um apontador de bichinho, né, apontador de lápis. Mas eu tenho a primeira tela que eu pintei, que foi um tucano, que foi um trabalho de arte na escola. E, enfim, que aí foi eleito o melhor prêmio, porque estava muito bem legal. feito. E eu era uma criança, né? Então... Esse tucano, você tinha quantos anos quando você pintou? Esse tucano eu tinha ali meus 8 anos, eu acho. Uau! Aí comecei a fazer arte ali. Que bacana, Paulo. E aí você seguiu a sua carreira, primeiro manifestando essa arte de uma forma espontânea, e depois você foi buscar uma orientação técnica, estudar arte, ou como é que foi isso? Como é que aconteceu isso na tua vida, Paulo? Então, aí eu já tinha facilidade, né? E aí, como a neurologista falou para minha mãe, olha, essa criança cabeçuda, ela vai ter que trabalhar, né? Desenvolver a habilidade, enfim, coloca ele para estudar. E daí minha mãe, sabendo que eu já tinha facilidade, me matriculou em N cursos de pintura, de desenho, então eu fiz muita coisa. E para aprender técnica, enfim, para conseguir aprimorar o meu talento. Tá, e você já tinha, assim, um segmento que você achava que você se identificava mais, ou a sua arte ela era mais generalizada? Ou sempre no desenho, como é que você identificou isso? Então, eu fiz desenho, fiz pintura, fiz aula, curso de várias técnicas, e eu gosto mesmo da pintura, porque eu acho que a pintura fica mais realista. Enfim, eu gosto muito do desenho, mas eu acho que a pintura ela te traz mais, sabe? Fica mais real. E aí eu sempre voltei mais para a pintura. E com relação às técnicas, como eu estudei muitas técnicas para poder ocupar minha mente, para poder desenvolver, né, minha atividade cerebral, eu sempre achei que para mim era muito limitante eu continuar numa técnica só se eu tinha capacidade de fazer outra e de experimentar outras. E foi assim que surgiu o laboratório de arte. É fantástico, porque na verdade a experiência é essa mesmo, né, Paulo? A gente vai testando as nossas habilidades e os limites dessas habilidades para que a gente vá se aprimorando, né? E você chegou a concluir todos esses cursos e aí depois foi para uma universidade que tinha como prioridade a arte, ou você se formou em alguma outra coisa? Como é que foi? Eu me formei no Instituto Gené, em Goiás, que é um instituto de arte, e depois fiz vários cursos, e daí eu fui me atentando ao que eu queria, porque nesse instituto onde eu me formei, eles sempre falavam que o teto da pintura é a figura humana. Então, se você é capaz de fazer a figura humana, você chegou no teto. E aí, eu, muito audacioso que sou, falei, eu quero fazer figura humana. E aí tinha uma artista que eu admirava muito no interior de São Paulo, que é a Ruth Rakoff. E aí fui atrás da Ruth, falei, Ruth, quero ser seu aluno. E aí fiz 2 aulas com a Ruth, e aí eu me lembro muito, muito bem disso e com muita alegria. Quando eu pintei o segundo quadro com a Ruth, ela falou assim, olha, não tenho mais nada para te ensinar. Você fez melhor do que eu. E daí eu falei, obrigado, Ruth, então vamos lá. Legal. E esses quadros você já expôs ou ele faz parte do teu acervo particular? Você já fez alguma exposição com esses quadros que você fez com a Ruth? Não. A Ruth foram 2 quadros e que logo eu já vendi, porque quando eu fui atrás da Ruth para me especializar, a minha família já tinha entrado em crise e eu já estava nessa atividade de arte para ajudar em casa. Para ajudar. Que bacana, então, a motivação... a motivação foi bem verdadeira, né? O amor à família, isso é muito bonito, isso é impressionante como isso move a gente a descobrir, inclusive, o limite das nossas potencialidades, né, Paulo? Aí você descobre, eu até escrevi, eu fiz uma arte agora, essa semana, e falando sobre isso, descrevendo sobre um rio, né? E se a gente analisar o rio, a gente descobre o quão forte a gente é.
E foi diante disso, desses percalços da vida, que eu descobri o quão forte eu era, porque meu pai entrou em depressão, a minha mãe não estudava, enfim, não tinha formação, e eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. Então eu me vi numa situação que eu pensei, meu Deus, se eu não for fazer alguma coisa agora, minha família vai acabar, e, enfim. E aí, no desespero, chegou um dia que acabou comida em casa, minha mãe chorando na cozinha, e eu falei, mãe, o que houve? Ela, acabou comida. Eu falei, tá, vamos comprar mais. Ela, assim, acabou o dinheiro. E aquilo me deu um desespero tão grande que eu falei, tá, agora vamos fazer alguma coisa. Peguei a bicicleta, porque já não tinha mais os carros, os caminhões e tal, não tinha mais nada. E eu peguei uma bicicleta e fui bater de porta em porta para oferecer aula de pintura. Olha só. Um parêntese nessa história é que eu tinha pintado 2 quadros só. Ou seja, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu precisava fazer. Entende? Na verdade você achava que não sabia, né, Paulo? Mas estava tudo aí dentro já. Eu acho que o grande momento de eclodir foi exatamente a necessidade, né? Então, aí chegou um ponto que, assim, eu realmente pedi ajuda, sabe? Eu falei, olha, se você não quiser fazer por fazer, faz para me ajudar, porque acabou comida em casa e eu não sei o que fazer. Eu preciso voltar para casa com dinheiro e eu tô pedindo a tua ajuda. E voltei para casa com 4 alunos e com muito estudo depois, porque agora eu tinha que estudar de manhã para dar aula à tarde. Então, quando meu aluno chegava para mim e falava assim, Paulo, eu quero pintar uma orquídea, mas eu nunca tinha pintado uma orquídea, o que eu fazia? Falei, vamos começar nas margaridas, numa coisa mais fácil, né? Eu ia para casa, passava uma semana estudando orquídea, desenvolvendo técnica, como fazer, chegava lá no mês seguinte, eu falava pro aluno, tá bom, vamos pintar orquídea? Acho que agora você tá pronto, mas na verdade eu estava pronto. Pois é, mas eu acho que é um grande paralelo que você está traçando aí, que quando você passa alguma coisa para alguém, o primeiro beneficiado é você mesmo, né? Você vê nesse processo de você ensinar alguém, você aprendeu muito com isso, né? Eu acho que é uma mensagem muito real. Dá para entender o porquê de tanta beleza, tanta suavidade que as suas obras têm, Paulo, porque isso parte de dentro de você. É muito bonito conhecer isso. Um dos exercícios desse canal, né, e nesses papos que eu tenho batido com as pessoas, é exatamente isso, a descoberta, né, de um lado muito humano das pessoas, porque as pessoas normalmente conseguem enxergar as nossas glórias, os nossos feitos, mas não se atentam para o fato de que houve um caminho árduo para chegar até lá, né, Paulo? E difícil, hein? Olha, como diz lá em Goiás, a gente cortou um dobrado para chegar até aqui. Começamos muito cedo, né? Sim, mas eu acho que só valida, né, a sua caminhada, esse tipo de acontecimento. Olha, eu sou muito grato por ter começado cedo. Eu tive que amadurecer muito cedo, né? Eu tive que sustentar minha família, eu tive que bater de porta em porta para pedir ajuda. Eu abri escola com 18 para 19 anos, sabe? Isso amadurece a gente. Então, sim. Eu sou bem feliz com todo esse peso que a gente carregou, porque hoje a gente está mais forte. Pois é, o peso te fez mais forte, é verdade. E você manteve, por exemplo, você falou que abriu uma escola, né? Uhum. Você manteve essa escola há muito tempo? Você acabou tendo vários alunos? Como é que foi isso? Assim, Marco, eu trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite. Então, eu trabalhava 12 horas porque eu precisava, meus pais precisavam, meus irmãos. E chegou ao ponto de eu intoxicar com tinta, porque eu trabalhava muito, né? Manuseava, enfim. E a escola durou, acho que uns 2 anos. E aí, mas eu fui lá, empreendedor, a escola tava para acabar, eu tava lá, fiz consórcio de arte no interior de Goiás, sabe? Você comprava a sua parcela, me pagava para você ser contemplado no mês tal. Enfim, eu fiz das tripas coração para sustentar a escola. Só que assim, a gente está falando de arte e do interiorzão de Goiás. Então, chegou um ponto que eu já tinha dado aula para a cidade inteira, para a cidade vizinha, porque eu fazia anúncio, eu coloquei anúncio na rádio, eu anúncio de rua, sabe aqueles carros de rua que fica passando? Uhum. Eu fazia tudo, eu precisava chamar atenção, sabe? Era uma questão de não era uma questão de
de trabalho, era questão de necessidade. E aí a escola durou 2 anos, e quando estava para fechar a escola, foi que aconteceu a coisa mais, que eu brinco que é a parte da minha vida que parece uma novela mexicana, que a escola estava para fechar e entrou uma mulher na escola, assim, eu já estava meio triste, porque, né, enfim, eu não sabia mais o que fazer, e entrou uma mulher na escola e falou, olha, parabéns pelo seu trabalho e tal, e muito bonito. Aí conversa vai, conversa vem, ela perguntou o nome da minha mãe, o meu nome, aí ela começou a chorar, enfim, essa mulher falou assim, olha, você não me conhece, mas eu fui sua babá. Nossa. E quando a minha família tinha condições, né, uma condição bacana, ela ajudou minha mãe a me criar, porque eu era o primeiro filho, minha mãe muito novinha. E depois passaram-se muitos anos, ela se mudou, casou com um fazendeiro de Rondônia e almoçava e jantava com a Grácia Benelli, que é curadora do Circuito Internacional de Arte Brasileira. Poxa. E ela falou assim, olha... Então é aquelas voltas que a vida dá, né? A minha família que tinha condições, que contratou uma pessoa para cuidar de mim, depois, anos depois, essa pessoa, né, casou-se muito bem, começou a subiu na vida, e almoçava e jantava com a Grácia Benelli, e ela falou assim, eu vou te indicar para o Circuito Internacional de Arte Brasileira, você tem muito talento, você não pode ficar aqui não. Caramba! E aí foi que começou a sua ascensão na carreira, Paulo? E o meu start foi aí, foi entrando no Circuito Internacional de Arte Brasileira, que é o maior movimento de arte que o Brasil tem no exterior. E aí, nesse mesmo ano, a gente fez Áustria, China e Tailândia. Uau, que salto! Isso você tinha quantos anos, Paulo? Isso tinha o quê? 19 para 20 anos. Caramba, que bacana. Mas também vindo aí, né, de uma história bastante sofrida, bastante dura, né? E aí começou a ver um pouquinho um horizonte um pouco mais cor-de-rosa, né? Ah, é uma luz no fim do túnel, uma corzinha, né, Marco? É isso mesmo. Que bacana. Foi nessa altura, Paulo, que você conseguiu realmente dizer, não, eu vou viver disso, a arte vai ser o que vai prover o sustento meu, da família, quer dizer, você já fazia isso de uma forma bastante artesanal, e aí você se profissionalizou e começou a ser incluído nesse circuito internacional, certo? Você já teve, por exemplo, nessa mostra que você fez Áustria, qual foi o lugar? China e Tailândia. Você também vendeu sua arte lá nesses lugares? Então, aí é outra parte da novela mexicana que eu tenho que te contar. Vamos lá, vamos embora. Porque aí, como a gente fez Áustria, China e Tailândia, e eu pintei o Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura na época, lembra? Lembro. E aí eu queria homenagear o Gilberto Gil, que era o nosso ministro da Cultura, já pensando que, por favor, ministro, veja minha arte, né? Veja aí, reconheça meu talento e me ajuda, enfim, eu estava ali batalhando. E aí chegamos na Áustria, o cônsul da Áustria bateu o olho na arte e pediu que eu doasse aquela arte para o acervo de arte do consulado do Brasil na Áustria. E aí fizemos finalizou o circuito, logicamente eu doei a arte, e finalizamos no MASP, né, que é o maior museu de arte do país. E o único cônsul dos países que nós visitamos foi o da Áustria, foi o que voltou. E então, assim, foi um momento da minha vida quando hoje, naquele momento, uma obra minha passou a ser patrimônio artístico do Brasil na Áustria. E o cônsul que me deu essa honraria estava lá, e o MASP aplaudiu de pé, e eu era uma criança. Que bacana. E como é que foi isso, assim, o Gilberto Gil, ele entrou em contato com você, ele soube dessa homenagem oficialmente, como é que foi? Eu tentei falar com o gabinete dele na época, mas não sei se chegou a mensagem, enfim, não sei se chegou, se teve retorno. Eu avisei do circuito, avisei da homenagem. Só que como o primeiro país que chegou, o cônsul já pediu para doar para o acervo de arte, eu falei, olha, depois eu faço uma para o Gilberto Gil. Eu acho que eu vou preferir ter uma obra minha como patrimônio. Não, com certeza, com certeza. E acho que isso também eu digo se ele foi ou participou, porque isso não só foi uma honraria para você, como uma honraria para o país, para o Brasil, por você ser um artista brasileiro,
e pela figura do Gilberto Gil, que era, além de tudo, parte do governo, né? Era ministro. Então, acredito que isso tenha sido também uma grande honraria para ele, né? Eu acho que contribuiu para todos nós, né? Eu também acho. Para ele. E eu apresentei, e como eu costumo fazer hoje, eu apresentei um conceito sobre a minha arte, né? Porque eu tenho a mania de te dar a minha arte e te dar o meu conceito, a minha visão. E eu coloquei nessa visão sobre a obra do Gilberto Gil, que eu fiz uma... Depois eu vou te mandar a foto. Eu coloquei ele de perfil numa foto de um show que ele estava fazendo, então não era uma foto de campanha, uma foto publicitária, sabe? Então era uma foto que ninguém conhecia. Então recortei, dei um zoom ali, criei a arte de perfil e eu perfilei esse brasileiro que era músico, que era artista, que hoje era ministro da cultura de um país desse tamanho como é o nosso. E a poética da arte, ela se vendeu tão bem quanto a arte, sabe? Então foi um casamento perfeito ali que eu acho que foi por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. Eu tenho visto, acompanho, né, alguns dos seus posts e vejo que você sempre, quando entrega uma obra, você faz questão de eu não sei se é uma poesia, seria uma poesia? Seria uma forma poética. Eu também. Aí vamos me ajudar a descobrir como que eu posso chamar isso, Marco? Porque é um conceito meu, é um olhar, mas é uma visão poética sobre aquilo que eu estou te dando. Eu vejo muita poesia nesses textos que você faz, Paulo, de verdade. Uma amiga minha de Portugal, não, de Angola, ela me chama de poeta das artes. E aí, é verdade. Então, vamos chamar de poesia, então. Eu vi, a última que eu vi foi aquela entrega na casa aquele quadro dourado e preto, daquele senhor loiro. Sim. Acho que eu achei tão linda quanto a obra, quanto o quadro, que ficou impecável. Eu achei exatamente aquelas palavras suas, e casa muito bem, porque a própria arte em si, a obra emociona, né? Eu vi a emoção que ele estava. E aí isso transcende, né? Quando você faz essa explanação, que eu acho que completa a obra, assim. Eu acho que o quadro, no meu ver, ele valoriza muito mais, porque você é o autor daquela obra e você é o autor daquelas palavras que definem muito bem a obra e consegue conceituá-la. Então, eu nunca vi isso, de verdade. Eu já fui em muitas vernissagens, onde até o próprio artista fala algumas palavras, sempre muito tímido, né? Mas eu percebo que você tem o dom da palavra e você consegue traduzir não só na tela, mas verbalizar também a sensação do que você sentiu produzindo aquilo. Isso é muito bonito, Paulo. Obrigado, porque eu acho que faz diferença, né? Quando você tem acesso ao que o artista entendeu, visualizou quando criou aquilo, sabe? Você vê a arte com seus olhos e depois eu te explano para você enxergar ela com os meus olhos. E é uma visão artística sobre aquilo que você está vendo. Então, eu acho isso inclusive raro, porque todo mundo, quando vê uma obra, eu acho que a primeira impressão de quando você analisa uma obra é você tentar entender qual é a mensagem, né? Muita gente fala, não, mas o importante é o que é para você. Sim, isso é muito importante também, qual a mensagem que você identifica. Mas se a gente pudesse ter a ideia do que o artista quis dizer, eu acho que a profundidade alcança assim patamares incríveis, porque você começa a entender de verdade aquela obra. Então, eu acho muito importante isso que você faz. Eu acho, primeiro, original, eu nunca tinha visto, e acho extremamente oportuno, acho importante que as pessoas tenham esse contato. Parabéns, Paulo, eu acho fantástico isso que você faz. Eu acho que só completa e valoriza a tua arte, que já é fabulosa, né? Obrigado. E como é que surgiu o Artéria Estúdio? Quando foi que surgiu? Como é que foi o nascimento desse laboratório, desse lugar onde você pratica, testa, cria, produz? Então, a ideia foi o seguinte, porque, como eu te falei, que se eu domino muitas técnicas, por que eu vou ficar na mesma, né?
E aí, partindo da dificuldade que os profissionais de interiores, arquitetos tinham, e de encontrar a arte ideal, o quadro perfeito para o cliente, que se harmonizasse com o ambiente, com a temática, enfim. Eu falei, tá, então vamos criar um laboratório e vamos atender todo mundo, sabe? Porque assim, nós somos únicos, né? E a arte, ela é única também. Então, por que não você ter uma obra única criada para você? Sabe? Com a tua personalidade ali, com a tua essência. E a ideia partiu daí. Fantástica a ideia, aliás, né? Porque eu acho que também faltava um pouco disso nesse universo de design de interiores, de decoração. As pessoas buscam, né? E acho que falta alguém que tenha uma visão em que ela seja extremamente adequada e propícia para aquele ambiente. A sua visão, eu acredito que na produção da sua obra, já cria um contexto de integrar o ambiente, né? Então, isso acredito que seja extremamente bom para o decorador e para o designer, né? Ter uma opinião de um artista sobre o... Então, e outra coisa interessante é que a gente vai entregar uma obra de arte que vai se harmonizar com o projeto que o profissional fez, mas mais do que isso, a gente vai criar um link emocional com o cliente. Só para você entender, eu atendi um casal de professores universitários aposentados. A gente fez arte para a casa toda deles. E para aquele cantinho especial, eu sugeri para eles para fazermos árvores. Aí ela assim, mas árvores? Por que árvores? Eu falei, porque a árvore simboliza conhecimento e sabedoria, que representa toda a vida profissional de vocês. E eu quero essas árvores em locais ensolarados que transmitam muita paz, para traduzir o atual momento de vocês, que é a aposentadoria. Olha que legal. Entende? Então, o que acontece? A gente criou uma obra de arte de acordo com o projeto, mas a gente colocou a história do cliente ali. Entende? Então, eu acho que o diferencial está aí. De você Sim. acordar de manhã, olhar uma obra de arte que se encaixa perfeitamente para a tua casa, mas que tem a tua essência ali, que conta a sua história. Que faça sentido para você, né? Aquele pedaço de arte ali, que não seja só alguma coisa que faça sentido para outras pessoas, mas para você, principalmente, que faça parte da sua história, né? É lindo isso. Nesse contexto de fazer essa harmonização e essa identificação, você conseguiu associar, né, a sua identidade com uma sofisticada casa noturna, é isso? Como é que foi esse... Sim, aqui a Porsche, aqui em Jurerê, que é uma das casas noturnas mais sofisticadas da América Latina, e que também trabalha o slogan deles, né, é Porsche's Magic. Então, quando eles me convidaram para criar uma arte que traduzisse essa magia da casa, né, Porsche's Magic, Porsche Mágica, eles também já trabalhavam com dourado e com preto, então uma coisa meio que se encaixou, e aí criei uma obra de arte para casa de 6 metros de comprimento, no qual a gente traduziu essa magia que a Porsche dá para os frequentadores. Eu pintei naquela minha técnica dos pixels, eu pintei uma deusa em pixels, soprando toda essa magia, vários pixels ao longo dos 6 metros de arte. E ela sopra isso em cima dos frequentadores. É fantástico, eu vi muita crítica especializada, extremamente favorável, pessoas elogiando bastante, principalmente o impacto, porque a casa noturna ela tem uma imagem muito sofisticada, e a sua arte ficou extremamente nesse contexto de sofisticação e leveza, né? Então, eu vi muita crítica boa, viu, Paulo? Obrigado. De verdade. Obrigado. E aí você foi convidado, né, para participar de um evento em Portugal, para fazer uma pintura. Como é que foi isso? Em que época que foi? Então, já tem 2 anos consecutivos, né, que foi quando a gente se conheceu, há 2 anos atrás, e depois nos vimos agora, em 2019, no último verão, né? E a primeira eu fui convidado para fazer um workshop, para dar uma experiência de arte com um seleto grupo no Alentejo, ali em Portugal. Você deve conhecer, que é maravilhoso.
Muito lindo. Então a gente deu uma experiência de arte para esses frequentadores, né, combinado com yoga do riso, enfim, a gente criou realmente uma experiência onde todos os frequentadores do retiro, enfim, pintaram, e foi uma experiência bem legal para o Balance C3, que é uma empresa de bem-estar, que é incrível, que agora está sediada em Lisboa. E essa mesma companhia me convidou para participar do Wine Music Festival, Wine Music Valley. Isso. Que foi um festival, que é o primeiro festival inspirado pelo vinho de Portugal, que aconteceu às margens do Rio Douro. Imagina, você deve conhecer, lógico que você conhece o Douro, você sabe. Conheço, é maravilhoso. Você sabe que aquilo é maravilhoso. Agora você imagina um festival com os melhores rótulos do mundo, porque o Douro é a primeira região de mercado do mundo. E aí eles convidaram grandes chefes portugueses, grandes nomes da música portuguesa e um artista brasileiro para pintar, enfim, dar essa experiência de arte para os frequentadores. Não foi diferente desse primeiro evento. Foi um evento mais private, mais, né, para um grupo seleto. E esse eu pintei ao vivo para mais de 17 mil pessoas. Meu Deus, que coisa fantástica, Paulo. Que emoção que deve ser, né? Foi lindo, foi assim, foi maravilhoso. Assim, quando aquele som tocando, uma cantora portuguesa muito famosa, que eu não vou me lembrar do nome, o pessoal tomando vinho, eu ali pintando, entardecer maravilhoso, sabe? Aquela energia, eu falei, obrigado, Deus, sabe? Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu imagino, eu acho que é a própria arte levada a um expoente máximo, né, Paulo? Você poder estar integrado num circuito inclusive de outras expressões artísticas, né? Fazendo parte de um momento único. 17 mil pessoas, você imagina a energia disso, né? Marco, 17 mil pessoas, os melhores rótulos do mundo, os melhores chefes de cozinha de Portugal estavam lá cozinhando, fazendo aquele show cooking ao vivo. O Seu Jorge, que é um cantor que eu admiro muito brasileiro, se apresentou lá também. E eu, o único artista participando disso tudo, meu Deus, Você pintou um quadro, Paulo, ou você pintou vários? Como é que foi? Eu pintei um quadro com a temática, logicamente, de vinho, né? E eu pintava ao vivo durante o evento, então a gente aproximava a arte, né, dos frequentadores. Então era muito legal. O pessoal parava para assistir, era um live painting, né? Como eu faço aqui, eu já fiz vários aqui na Porsche, aqui em Jurerê. Então o pessoal tira foto e filma, é muito legal. Porque normalmente o artista, principalmente o pintor, ele está sempre linkado a sua imagem a um estúdio fechado, onde ele produz normalmente sozinho. Uma ocasião de ver um artista pintando um quadro publicamente é uma coisa que deve ser bem emocionante mesmo. Eu acho que te aproxima, sabe, da arte. Geralmente, quando eu faço os live paintings, quando eu pinto ao vivo, essas obras são vendidas. Porque você cria uma conexão, fala, né, o cliente ele fala assim, eu vi fazer, eu vi o momento da pincelada final, eu acompanhei, então cria um vínculo com aquela arte. A pessoa quer eternizar aquele momento, né? Levar para casa aquele momento. Porque ele viu aquilo acontecer. Diferente de uma arte que você compra pronta ou enfim, encomendada, mas num live painting você viu aquilo ser construído, sabe? Então aquilo te marca mais um pouquinho. Então, geralmente os lives são vendidos. Eu pensaria até pelo fato de... Eu fiz parte disso, eu sou parte desse quadro, né? Eu estava ali. Lógico, total, é esse mesmo pensamento. E isso aconteceu, foi antes ou depois da Jaguar Parade no Brasil, Paulo? Foi antes do Jaguar Parade. Antes. Aí você veio... Não. Peraí. Não, foi. Eu pintei, eu fiz o Jaguar Parade e fui para Lisboa. Entendi. E o Jaguar Parade? Conta pra gente como é que foi isso, porque foi um case também, foi um sucesso, né? O Jaguar Parade, eu tenho uma novidade para te contar aqui, em primeira mão. Eu não contei para ninguém.
O Jaguar Parade é o maior movimento de arte do Brasil e foi a maior mostra de arte a céu aberto da história de São Paulo. Uau. E eu fiquei muito feliz em fazer parte disso, né? E metade da renda que foi arrecadada com as obras vão ajudar as instituições, as ONGs que apoiam a preservação da onça pintada. Então, assim, eu já estava muito feliz de estar inserido num evento dessa magnitude, né? No maior movimento de arte do meu país, maior mostra de arte a céu aberto da história de São Paulo. Eu falei, uau! E aí eu pintei a minha escultura, foi para as ruas, foi para o shopping, foi para as ruas, e a minha escultura teve o maior lance de todas, ela foi a mais disputada. Que bacana, pô. Não, meu Deus, aí quando eu tava aqui em Floripa, não consegui ir, e a fotógrafa que fez a cobertura me ligou e falou assim, Paulo, meu Deus, a sua arte teve o maior lance da noite. E, nossa, enfim, que emoção. Não, foi maravilhoso. E o que eu quero te contar com exclusividade Oba! é que vai acontecer, vai existir um livro, né, como um marco desse movimento, do maior movimento de arte do Brasil. E adivinha de quem é a capa? Paulo Ricardo Campos. Parabéns, querido. Que legal. Parabéns. Parabéns. A Artery me ligou, a empresa organizadora do Jaguar Parade, eles me ligaram e falaram, Paulo, tem uma boa notícia para te dar. A capa do livro é a sua arte. Então, uau, que emoção. Aqui, parabéns, querido. Mais feliz impossível, Marco. Olha, é uma história linda, incrível, né? Que as coisas aconteceram muito cedo para você, né? Logo aos 4, descobrir, depois aos 8, fazer um tucano que foi premiado na escola, aos 18, fazer uma escola em busca de reverter o fruto do teu trabalho para auxiliar a família. Depois esse movimento lindo que você fez também no Jaguar Parade, que foi parte da renda revertida também para ajudar os animais da fauna brasileira, quer dizer... Uma arte com propósito, né? Com propósito, e você vê que isso sempre existiu, às vezes sem que você tivesse consciência disso, mas o propósito sempre foi ajudar a família, ajudar as pessoas a aprender, você aprendeu, eu acho que não poderia culminar de outra forma que não fosse a grande honraria, que eu acho que é um grande orgulho para nós brasileiros, o que aconteceu com você, fruto do seu trabalho, do seu esforço, que foi entrar para a academia, né, Paulo? É outro marco da minha vida maravilhoso. Olha, eu me sinto orgulhoso de poder conhecer alguém como você, com tão pouca idade, que é membro de uma academia, que é um imortal, né, Paulo? Que é um imortal. Eu acho que você já era imortal porque a arte imortaliza, né? Ela te tornou imortal a partir do momento que ela vai sempre existir. Mas entrar para a academia, como é que foi isso? Me conta. Então, isso que você falou é uma coisa que eu sempre digo, que eu vou existir enquanto houver resquícios dos quadros que eu fiz, né? Que é uma frase que eu adoro. E entrar para a Academia Nacional, eu tomei posse como membro da Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes. E hoje sou o membro mais jovem a ocupar uma cadeira na Academia Nacional. E estou ocupando a cadeira de número 38 do Vitor Meirelles. Meu patrono é o Vitor Meirelles. Uau. Então, assim, você imagina para um artista do interior de Goiás, que saiu do meio do mato, hoje ter uma honraria dessa, sabe? Ocupar a cadeira, né? Ter como patrono o Vitor Meirelles. É assim, uou! Mas, Paulo, eu acho que você talvez não tenha a exata dimensão, porque é óbvio que você tem orgulho em função do seu fruto, do teu trabalho, do teu talento, mas isso representa para todos nós brasileiros uma honraria que nos representa, né? Porque quantos artistas anônimos, quantos artistas que se devotam, que se dedicam à arte e que sentem nessa sua indicação e nessa posição que você ocupa hoje, se sentem recompensados, né, em função da própria arte. Porque eu me orgulho muito, eu me orgulho mesmo de representar a arte brasileira, sabe? De
de levar o nome do Brasil, enfim, porque agora leva o nome da academia também. E eu tô lutando como todo mundo, mas sabe, eu represento uma classe. Exatamente. E você representa uma classe que é uma classe que, como você mesmo sentiu na pele, não tem os caminhos fáceis, né? Não é uma classe que tem privilégios, muito pelo contrário, é uma classe que enfrenta muita diversidade, né? E à custa de muito talento e muita dedicação é que consegue o seu lugar ao sol, não são todos, né? E nem é por falta de talento, às vezes é por falta de oportunidade, ou por falta de valorização mesmo. Então, assim, quando as pessoas conseguem se sobressair, eu sinto um orgulho tremendo de ser brasileiro e poder dizer, poxa, o Paulo é vencedor, é um artista consagrado e é brasileiro como eu. Então, isso me traz um orgulho e acredito que para muitos brasileiros também. Essa honraria, Paulo, da academia, aconteceu antes da Artcon, da Expo da Noruega, ou foi depois que você voltou? Foi agora. Eu tomei posse na Academia Nacional em outubro, último outubro, então muito recente. E agora, durante a pandemia, houve aquele meu Deus, e a arte, né? A arte não pode morrer. Então, ficou todo mundo meio que desesperado, porque a comercialização de arte tenderia a diminuir, mas que graças a Deus, deu tudo muito certo. Quando deu a pandemia, ficou todo mundo meio que assim, né? Os artistas ficaram preocupados. E agora? Qual é o futuro da arte? Então, a Artcon, Expo Internacional, sediada na Noruega, ela convidou, né, artistas ao redor do globo para se manifestarem, para gente, vamos lá, não vamos deixar a arte morrer não. E eu representei o Brasil nessa exposição virtual e foi maravilhoso. Bacana. Eu achei uma iniciativa fabulosa, porque é bem como você falou, as manifestações artísticas, elas não podem deixar de existir em função do que está acontecendo, muito pelo contrário. As pessoas estão bastante confusas com o momento, porque é algo que nós nunca passamos por uma situação dessa. Então, a arte, com a sua presença, e principalmente através do universo virtual, que é o que mais se desenvolveu nessa pandemia, ela marca aquela segurança para a pessoa, olha, o nosso universo está em transformação, está mudando, mas a arte está aqui, está do seu lado, está presente, está te trazendo energia boa, né? Está te ajudando a superar esse momento, né? Exatamente. Dizia Nietzsche que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Exatamente. A arte, na verdade, Paulo, como você mesmo disse, ela ajuda, né, as pessoas a se conectarem com algo que as deixam mais tranquilas, mais serenas, porque a realidade, como o próprio Nietzsche disse, né, ela destrói, ela é muito dura, né? Então você precisa saber lidar com a realidade. A arte é esse paliativo que transforma a realidade em momentos lúdicos, né, em momentos de pura poesia, de puro prazer. E que bom que a gente tem a arte, né? Paulo, agora olhando um pouquinho para o futuro, eu sei que tem inúmeros projetos, inúmeras oportunidades de você divulgar e de você trazer a sua arte para mais próximo do seu público. Você tem algum plano assim durante ainda essa pandemia ou algo que você vai desenvolver só depois que passar? Tenho. Eu vou abrir agora uma exposição permanente no Brava Mall, em Balneário Camboriú, que é um espaço muito bacana, super, assim, um espaço novo, e acertei com o mall, e a gente vai fazer uma mostra permanente minha lá. Bacana. É como se fosse uma galeria ou não? No meio do shopping? Como é que é? É como se fosse uma galeria dentro do shopping e essa galeria vai ficar permanente. É uma exposição permanente. Permanente. Então vai ter essa rotatividade de arte, né? De venda, enfim.
vai funcionar como enquanto estivermos lá, vai funcionar como uma mostra permanente, como uma galeria. Que bacana isso. E isso vai se replicar para outros malls aí do Brasil ou por enquanto vai ficar restrito só a Camboriú? A princípio, é porque assim, eu prezo muito pela exclusividade, né, Marco? E assim, eu parto do princípio que se você tem uma arte minha, ela foi feita para você, certo? Então, essas artes elas vão ser criadas para o mall, especiais para o mall, onde vão vestir o espaço onde elas vão ser colocadas, e você vai comprar uma arte que foi feita para o mall, certo? Entendi. Então, assim, como eu prezo muito por essa exclusividade, eu não tenho o plano de abrir outros espaços, de abrir outras mostras, outras galerias, porque isso vai me demandar muito trabalho e eu acho que eu vou perder muito essa coisa de proximidade que eu tenho com os meus clientes, sabe? Porque eu gosto muito de conhecer você, de saber a tua história, de criar uma arte que te traduza. Isso é único, é a sua cara mesmo, Paulo. Eu acho que é verdade, eu acho que é o diferencial de um artista que quer ter uma relação com o seu público, né? Não quer ter só compradores da sua arte, mas você quer ter uma relação. Eu viro amigo de todos os meus clientes. É muito legal isso. E eu quero manter essa proximidade, então eu não quero abrir galerias, dificilmente você vai ter. Por isso que o meu acordo com o mall é uma exposição permanente. Se ela vai ficar lá por muito tempo, eu não sei. Por enquanto é permanente. Mas vai até o limite onde eu não perca esse contato, sabe? Esse oi Marco, oi Paulo, a gente tá aqui, vamos criar uma arte para você. Eu gosto disso, sabe? Eu quero que quando você fale, quando você receber seus amigos em casa, você vai olhar a arte e falar assim, essa arte o Paulo fez para mim. Isso é um prazer que não são muitos que tem, não, né? De você ter o artista, conhecê-lo e dizer esse artista fez essa obra para mim. Isso é fantástico. Então eu não consigo fechar com muitos lugares, eu não consigo abraçar muitos lugares porque eu quero manter isso, sabe? É uma opção, eu acho que com muita dignidade, né? Onde você prima e preza pela qualidade e não pela quantidade, né? Isso é muito bonito de ver. Paulo, olha, eu queria te agradecer muito o teu tempo. Eu sei que você é uma pessoa que está sempre ocupada, mas você também tem essa característica de estar sempre disponível, sempre sorrindo, sempre tão querido. Então, muito obrigado. O meu canal tem esse objetivo de inspirar as pessoas, sabe, Paulo? E eu acho que a sua história, que você, com tanta humildade, com tanta grandeza, contou desde o início, e o que eu te agradeço muito, com certeza vai chegar no coração de muita gente que pode ser que esteja passando por esse mesmo momento, vai dizer, olha só, o cara chegou lá, eu também vou chegar lá. Então, é muito bonito isso. Se servir de inspiração que seja, né? Que seja bacana, porque eu acho assim, que a gente traça o futuro que a gente quer ter, sabe? Então, depende só de você. É como o fluxo de um rio. Se a gente tentar bloquear o rio, ele vai dar a volta, ele vai contornar, ele vai driblar o obstáculo e vai continuar. Então, assim, fazer o que a gente quer fazer e vai embora, e segue. Parabéns mesmo. Eu acho que foi uma história linda e eu tenho certeza que vai emocionar o meu público. E o que eu te agradeço bastante, eu espero poder te ver logo aqui em Portugal. Por favor, já era pra gente ter se visto, se não fosse a pandemia, já era para eu estar passando um período aí. Outra coisa que eu não te contei. Então conta. Só pra gente finalizar. Eu vou passar um período morando aí em Portugal, morando em Lisboa, porque eu vou atender a Sky Valet. A Sky Valet é o hangar que recebe os jatinhos, né? Então, a gente fechou com a Sky Valet. Então, quando os usuários de jatos, né, alugados ou particulares, chegarem na Sky Valet, no hangar, nos aeroportos de Lisboa, Faro, Barcelona, Ibiza e Cannes, eles vão ser recebidos com arte minha.
Ei, que coisa boa, Paulo! Então a gente vai se ver com certeza bastante por aqui. Muito, muito, muito. Por favor, faço questão que a gente se Eu veja. também. E eu faço questão de mais entrevistas, porque eu acho que foi pouco tempo, porque deve ter muita história ainda aí que você não pôde contar. Tem história, hein? Tem história. Então, assim, Querido, pode falar. Não, é que eu estava dizendo assim, tem história, porque agora Sim. existe uma revista que circula em todos os jatinhos do planeta. Ela é traduzida em inglês, francês e russo. É a Private Skies. E essa revista está anunciando para o mundo inteiro que já saiu a edição, que quando você chegar nesses aeroportos, você vai ser recebido com arte minha. Então, a gente começou a fazer a imprensa global, saiu na imprensa global agora, então a gente começou a fazer uma bagunça aí. Eu tenho certeza que isso vai frutificar e multiplicar, como tudo que você fez. Eu acho que você é a prova viva de que quando você acredita em alguma coisa, em você mesmo, e se dedica, é a receita para o sucesso, né, Paulo? Eu acho. E o sucesso, eu acho que nada mais não é só o reconhecimento também do público, mas você, com esse sorriso, olhar no espelho e dizer, poxa, eu sei, né, o porquê que eu mereço estar aqui. Então, isso também faz parte do sucesso. Obrigado, querido. Obrigado, querido, obrigado mesmo. E, olha, que você tenha muito mais sucesso sempre. Conte com o meu canal, para nós todos, com certeza para quem está assistindo também. E você conte sempre com o canal Marca um Encontro para divulgar todo tipo de movimento seu, porque eu sou seu fã, admiro, e tenho certeza que aqui as pessoas que viram essa entrevista vão ser seus fãs também. Ah, querido, obrigado. Então pode deixar que eu vou contar contigo sim. Assim que for aparecendo as novidades, a gente vai contando aqui. Tá ótimo. Tá obrigado, bom? querido. Um beijo grande para você. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.